Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham ido bem nessa prova, uma prova razoavelmente simples, não vou dizer fácil, mas também não uma prova que apresentasse assim grandes dificuldades, não é? E uma prova bem elaborada, provavelmente você deve ter percebido que houve uma pequena mudança no padrão da prova da GV. Antes você tinha apenas 5 questões de literatura, isso era uma constante, e dessa vez nós tivemos 7 questões de literatura, 3 de interpretação de textos, que acabam, de uma certa maneira, trabalhando a questão de gramática também, mas 5 de gramática, diminuiu o número, não é? Houve um ligeiro aumento nas questões de literatura e uma pequena diminuição. Esse aumento da parte de literatura correspondeu a esta redução na parte da gramática, não é? Eu vou comentar a parte de gramática e interpretação de textos, o Verô comenta com vocês a parte de literatura. Bom, começando aí com a prova A, essa questão 16, que perguntava qual era o recurso utilizado pelo autor para descrever o espaço em que essa ação acontece. Ora, um detalhe interessante que não pode ser esquecido aqui, nem deixar de ser visto, é a questão de descrever o espaço, né? Enquanto você descreve a locomotiva, ou o trem de ferro se movimentando, você tem muitas frases verbais, tem muito verbo. Mas quando se trata da parte do espaço, isso aí desaparece e você tem as frases nominais, ou seja, frases sem verbo. Então você tem exemplos aí, como os cacaueiros escuros, casas em solidão, bolsões de capim alto, a última estação, um arruado de casas pobres, casebres arruinados, lugar de guerras, etc. Ou seja, essa alternativa é essa questão a correta é a alternativa que diz que são frases nominais. Muito bem. Passando para a questão número 20, fala-se da anástrofe. Nós chegamos a comentar em sala a questão do hino nacional. Não caiu o hino nacional, mas caiu a anástrofe, que é aquela figura relativamente rara em que você, quando faz a inversão, ou o hipérbato, né? A anástrofe é um tipo de hipérbato, você deixa a preposição na frente do substantivo, ou seja, o determinante aparece, né, numa posição anteposta ao determinado. Então, o que vai acontecer aqui é que você tem a alternativa que diz da dor no calabouço, porque a ordem direta seria no calabouço da dor, né? Onde você tem ali que diz: ó, almas presas, mudas e fechadas nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço, quer dizer, no calabouço da dor, atroz e funéreo. Né? Então essa inversão aqui, deixando a preposição na frente do substantivo, é uma anástrofe, isso é a alternativa que traz da dor no calabouço. A próxima questão, a de número 22, eu estou falando da prova A, né? Essa questão 22, ela trabalha em cima de um texto do José Geraldo Couto, da Folha de São Paulo, relativamente à questão dos nomes que você tem dos jogadores, né? Essa coisa interessante de verificar que a maioria desses jogadores tem nomes com origens estrangeiras, né? Wellington, Washington, Alan, Maicon, etc. e tal. E ele comentando isso deixa como pano de fundo o futebol, né? E aqui ele diz assim que a principal reflexão feita pelo jornalista a partir da relação dos nomes encontra-se sintetizada na seguinte expressão. Ora, quando ele diz que a principal reflexão, né, ele quer dizer qual seria a principal afirmação, a principal, vamos dizer, talvez até a tese que ele defende aqui, não é? Embora seja meio deslocada, mas é essa aqui quando ele diz do processo de canibalização. Por que canibalização? Porque você, né, muda o nome, por exemplo, Alain, que é do francês, perdoem meu francês, né, vira Alain, Michael vira Maicon, né, David vira David, escrito com E, e assim por diante. Quer dizer, a principal reflexão dele é que mais significativo que a assimilação pura e simples é o processo de canibalização que se sofre aqui, né? Nesse mesmo texto, ele usa aí
alguns elementos que são considerados da linguagem informal. Por exemplo, ele fala aqui do verbo bobear, né? Fala também de o grosso modo, engrossando o couro. Mas, na verdade, o que você tem aqui é o seguinte: o grosso mesmo, engrossando o couro, né? Eles dão a ideia de quantidade. Quer dizer, ele está falando aqui num número enorme de nomes, e de um monte de outras pessoas que vêm com outros nomes que são muito parecidos com esses. Então, você tem aqui realmente uma ideia de quantidade. A segunda dizia que o verbo bobear pertence a uma variedade linguística diferente daquela que predomina no texto. Olha, isso é verdade, porque o verbo bobear, ele é um verbo de expressão do linguajar popular, informal. E o que acontece aqui é que esse texto não é informal. Ele tem um ou outro detalhe da linguagem informal, como, por exemplo, né, passar os olhos, vamos perder tempo. Então, isso é mais ou menos coloquial. Mas você tem outras coisas extremamente formais da língua culta, a estrutura do texto é de língua culta, né? Ele fala em profusão, em invasão onomástica, processo de canibalização, criações genuinamente brasileiras, quer dizer, isso não tem nada de predominância informal. O texto é formal, com um detalhe ou outro de informalidade. Com o uso da expressão até aqui, o autor faz referência ao ato enunciativo. Sem dúvida, o ato enunciativo é a própria exposição do que ele está falando ou dizendo. Então, até aqui, resume tudo o que ele vinha dizendo. Então, está correta essa alternativa. A expressão um mero Zé pode ser substituída por um falso Zé. Não, porque mero quer dizer sem importância, insignificante e não falso. Então, essa substituição não pode ser feita. Aqui na prova A fica a alternativa D de dado mesmo. Não é? As alternativas corretas são as que... A alternativa correta é a que traz as frases 1, 2 e 3. Não é? Bom, indo aqui para a página 4, nessa forma A, eu tenho aqui, ao colocar entre aspas a palavra pureza, aqui nós temos uma questão de figura de linguagem, não é? Que é a ironia. Né? Pureza, porque ele mesmo diz que, e nós sabemos, vimos isso em classe, não é? Que quem cria a língua, quem fala a língua, quem muda a língua, é o grupo social que interpreta o mundo de uma certa maneira. Então, pureza da língua é bobagem, porque você tem uma língua que convive com muitas outras coisas, e nessa era tecnológica, principalmente, você vai ter assimilação mesmo que você não queira. Né? Então, essa pureza aí é utilizada para ironizar o projeto do deputado Aldo Rebelo, né? Que queria proibir os estrangeirismos em português. Você não poderia mais usar nenhuma palavra de origem estrangeira e nós deveríamos ter aqui uma língua meramente tupiniquim. Né? Então, a alternativa correta aí era a alternativa A. Bom, pulando aí para a 26, você tem uma questão sobre uso de tempos verbais, não é? E aqui nós temos uma mescla de pretérito imperfeito, pretérito perfeito, algumas locuções e tal. E você tem também o mais que perfeito do indicativo. Ele quer saber o seguinte: eles estão conjugados no mesmo tempo, cada alternativa tem duas conjugações de verbo, né? Ele quer saber quando é que essas duas conjugações estão no mesmo tempo verbal, mas dizem respeito a épocas diferentes. Ora, isso aí só existe realmente na alternativa E, quando você tem a expressão que ele fizera por, no mais que perfeito indicativo, que lera tantas vezes. Ora, você tem dois mais que perfeitos aqui, né? Só que um se refere ao dia do encontro entre a Luísa e o Basílio. E já o segundo se refere ao acúmulo das leituras, coisas que ela já vinha fazendo anteriormente. Né? Então é a única alternativa em que os dois estão no mesmo tempo verbal, mas se referem a momentos diferentes na linha do tempo. A alternativa aqui seria a alternativa E. Né? A questão 29 e também a questão 30 são duas questões que a gente pode chamar de gramática pura, ou seja, elas não foram tiradas do texto. Né? Essa foi também uma modificação interessante. A gramática foi retirada de questões... as questões de gramática, desculpem, foram retiradas do texto. Né? Você pegou aí o texto do futebol, do José Geraldo Couto, e tirou algumas coisas. Agora, daqui para frente, você tem duas questões, a 29 e a 30, que basicamente trabalham a parte de
conjugação verbal, e aqui muito mais uma questão da correção dessa conjugação, e uma outra que trabalha concordância. Ora, essa questão 29, eu quero crer que ninguém de vocês possa ter errado, né? Porque nós vimos isso várias vezes, o verbo reaver, que é uma mistura de re mais haver, e que se conjuga como haver. Ainda brinquei que não podia ter o H no meio, que isso não era o rehab da Amy Winehouse, etc. Lembra disso? Muito bem. Então, o rehover-se é a única forma que está correta aqui, porque veja, intervir, não, porque intervir é do verbo vir. Então, você vai ter que dizer quando eu intervim, né? Um exemplo que estava até na lousa, eu intervim na situação, na discussão. Não sei se você se lembra, mas estava lá. O verbo transpor segue a conjugação de por, então é transpusesse, né? Se correr e transpor, dou-me puxar, se correr, e transpor, e transpuser 5 obstáculos, se não transpor, né? Todas as tardes ela entretinha-se, esse verbo deriva do verbo ter. E o governo tem intervindo, lembra disso? Falamos desse particípio passado, que eu ainda brinquei, dizia, poxa, a gente falta uma semana, você não lembra do verbo vir e tal, e escrevi lá ouvindo para vocês, quer dizer, essa questão você não pode ter errado, não é? Espero que não, pelo menos. A questão número 30 falava das regrinhas de concordância, isso aqui nós batemos bastante também, e a única correta aí, né, é a alternativa B, em que você tem que a seleção dos novos projetos de reflorestamento, que é o sujeito, né, em que o núcleo do sujeito é seleção, né, ainda não tem data para acontecer. Isso é terceira do singular, com o verbo na terceira do singular. Na letra A, você tem, em janeiro caiu pelo menos em 70% os pedidos? Não, caíram, né? Você tem que fazer a concordância aí com os pedidos. Na letra C, antes financiado quase exclusivamente pelo setor público, produtores se acostumaram a serem bem recebidos, né? Tem que fazer a concordância com produtores. O desmatamento é ruim para todos, na alternativa D, por isso não só a sociedade, mas também a comunidade, isso aí é incluído, né? Você vê, não só, mas também isso é inclusão, quando você inclui vai para o plural. Então, apoiam a construção do muro. E a crise que atingiu, tá, reduziu em pesquisa que desde o ano passado tinha sido anunciado. Olha, os investimentos, que é o núcleo ali, tinham sido anunciados e não tinha sido anunciado. Bom, eu espero que você tenha ido muito bem. Foi uma prova relativamente tranquila, não apresentou assim nenhum grande problema. Inclusive nessa área de interpretação e de gramática, aquelas tradicionais pegadinhas que eu falava para você, nem isso aconteceu. Quer dizer, foi uma prova interessante, bem feita, de um nível que você pode considerar de médio a bom, e eu tenho certeza que vocês foram muito bem. Tá bem? Um abraço, até a próxima.